Olá, cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Deixa eu tirar meu óculos que agora ele está embaçando um pouquinho, está me irritando. Deixar aqui do lado. Mas como eu disse, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre este livro aqui, Os Últimos Dias de Jesus, que foi escrito, este livro foi escrito por dois grandes autores, N.T. Wright, que é um bispo anglicano aposentado, foi bispo de Durham, na Inglaterra, e o Craig Evans, que é professor, lecionou em algumas universidades, escreveu muitos livros, é especialista nos manuscritos do Mar Morto. Então, esse livro aqui tem 3 capítulos. Porque Jesus morreu, o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Cristo. Bom, 2 desses capítulos foram escritos por Craig A. Evans. Eu não sei se pronunciei de nome, não sei se pronunciei, desculpa. Não sei se pronunciei de forma correta o nome Craig A. Evans. Então, são 3 capítulos. 2 foram escritos por Craig A. Evans e o último capítulo, que é o capítulo da ressurreição de Jesus Cristo, foi escrito por N.T. Wright. Na apresentação do livro, os autores querem fazer uma aproximação entre o mundo acadêmico e o mundo cristão, mostrando que o cristianismo não é uma religião histórica, que o cristianismo pode ser estudado de forma acadêmica, que os cristãos não precisam ter medo da academia, porque o cristianismo é uma religião que pode ser comprovada, que pode ser estudada pela ciência. Então, os cristãos não precisam ter medo. Então, eles fazem essa aproximação logo na introdução do livro. No primeiro capítulo, Craig A. Evans ele dá uma aula porque Jesus foi morto, né? Então muita gente diz que Jesus foi morto porque ele era uma pessoa honesta, ele era um filósofo, um pensador, uma pessoa muito honesta, enfim, né? Que ele foi um revolucionário, mas não foi nada disso. Jesus não foi morto pelas autoridades judaicas porque ele era uma espécie de filósofo cínico, nada disso. Ou porque ele era um revolucionário, um cara para frente, nada disso. Jesus foi morto e o Craig Evans mostra muito bem. Jesus foi morto primeiro porque ele disse que ia destruir o templo, né? Não queria destruir aquele templo, mas que aquele templo ia ser destruído e ele ia reedificar em 3 dias, foi um dos motivos. Mas não é nem isso ainda, ele foi morto porque desafiou os sacerdotes do templo, dizendo que o templo se tornou um covil de ladrões, fazendo referência ao capítulo 7 do livro de Jeremias. E mais ainda, Jesus se deixou ungir pela mulher desconhecida, né? Que poucos dias antes da morte de Cristo, ele se deixou ungir pela mulher, depois beijou seus pés, e lavou seus pés com lágrimas, mas ela ungiu com um vaso de alabastro, indicando com isso que ele, Jesus, era o Messias. Quando as autoridades judaicas souberam disso, ficaram alarmadas, porque ele se proclamou com esse gesto como Messias, da mesma forma que Davi foi ungido como rei. Então não estava dizendo que ele era o descendente de Davi, o novo rei, o Messias esperado por Israel.
Outra coisa também que levou Jesus à morte foi o fato de ele ter entrado montado na Cidade Santa num jumentinho. Isso faz referência ao primeiro livro de Reis, no capítulo 1, quando Davi faz toda a preparação para Salomão entrar também num jumentinho na Cidade Santa, né? Para se apossar do trono, né? Na entrada real. Então Jesus imitou Salomão, o ato de Salomão, que Salomão fez 1000 anos antes, né? Ou melhor, que seu pai Davi preparou para Salomão, que está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 1, os versículos de 38 a 42. E Zacarias 9:9, né, que fala que o Messias virá montado num jumentinho e tal, numa jumenta. Então, todos esses fatos levaram Jesus Cristo à morte. Por quê? Primeiro, ele desafiou aí os sacerdotes, né, acusando os sacerdotes de serem corruptos, venais, de transformar, que eles não cumpriram com o que era dito no Velho Testamento, de transformar o templo em casa de oração de todos os povos. Eles não cumpriram com isso. Pelo contrário, eles eram corruptos, venais, transformaram a casa de Deus numa casa de venda de negócios, um balcão de negócios, e isso fez os sacerdotes se lembrarem lá de Jeremias, capítulo 7, que Jesus se proclamou Messias, com a unção da mulher desconhecida, e o fato de ter entrado no templo. Isso contribuiu para que Jesus fosse acusado e morto. Tanto é que, quando ele foi interrogado, o sumo sacerdote perguntou: és tu o Cristo, o Messias? E ele disse que era, né? Tu o dizes. Então ele afirmou que ele era o Messias. E aí o Sinédrio já falou: nós não precisamos mais de testemunhas. Ele se declara o Messias, é culpado de blasfêmia, de crime, enfim. E aí Jesus foi condenado e tal. E aí ele mostra, né, toda a questão do processo, de como todo esse processo descrito no Evangelho foi real. Que Jesus foi levado para Pilatos, né, e que Pilatos não agiu de forma boazinha, mas com um político hábil, né, porque queria se manter ali, queria acalmar os ânimos dos judeus e tudo mais. Então ele agiu de forma habilidosa e que o processo foi isso mesmo. Inclusive ele dá relatos, né, de que toda pessoa que era condenada pelos romanos à flagelação era condenada à morte por crucificação. E foi quando Pilatos entregou Jesus para ser flagelado, é claro que seguia-se a flagelação, carregar a própria cruz e ser morto. Ser morto na cruz, né? Ser pendurado na cruz até a morte. Bom, também mostra, né, a questão de quando Jesus sofreu os escárnios, foi curado de espinhos, com um manto púrpura, uma cana, quando ele estava em meio à soldadesca romana. Aquilo era uma representação, já que Jesus foi condenado por se fazer filho de Deus e rei dos judeus, né? Segundo Pilatos ouviu. E se ele era rei dos judeus, ele era inimigo de César, uma ameaça, enfim. Então os soldados romanos pegaram Jesus, né? Vestiram com um manto púrpura, que era um símbolo dos Césares, uma coroa de espinho que lembrava, né, a coroa de louro, né, a coroa de louro dos Césares, quando os Césares ganhavam guerras, eles tinham uma entrada triunfal dos Césares, então eles usavam uma coroa de louro. A púrpura também eles usavam um cetro. Então, os soldados romanos
zombaram de Jesus Cristo fazendo, né, uma chacota, né, de César, né, uma imitação grotesca de César. Bom, e aí ele explana, né, todos esses fatos históricos da narrativa da condenação de Jesus à morte. Tá? Já no segundo capítulo, ele refuta aquelas teorias esdrúxulas, malucas, que afirmam que Cristo não ressuscitou, né? Na verdade, assim, teve o corpo roubado, ou que os discípulos não sabiam onde era o túmulo, então encontraram um outro túmulo, que é o túmulo errado, viram um túmulo aberto e acharam que Cristo ressuscitou. Enfim, ou que o corpo de Cristo foi devorado por cães ali na vala, né, e tal. Então, o Craig Evans, ele refuta todos esses postulados, né? Todos esses postulados da teoria do desmaio, enfim. Porque muitos opositores dizem que provavelmente o corpo de Jesus ficou lá pendurado e depois foi jogado na vala onde cães e abutres comeram o corpo de Jesus. Mas o Craig Evans mostra que na Antiguidade Tardia, no século I da nossa era, a Palestina da época de Jesus não tinha esses costumes, porque... E aí ele cita, né, Mishnah, Sanedrim, outros documentos, o Deuteronômio 21, que dizia que uma pessoa pendurada era maldita e que aquela pessoa não deveria permanecer à noite para não contaminar a Terra Santa. Está em Deuteronômio 21. Então, os judeus, eles não podiam deixar os criminosos pendurados. Não podiam. Os romanos respeitavam as tradições dos judeus. Isso é mostrado neste livro. Que os romanos respeitavam. Em tempos de paz, né, eles respeitavam as tradições judaicas. E os judeus não deixavam as pessoas, os criminosos pendurados, para quê? Porque, segundo o Deuteronômio, segundo as tradições judaicas, uma pessoa que é maldita por ter sido pendurada, ela, se ficar à noite, ela contamina o solo, ela contamina a Terra Santa. Então, eles não estavam interessados em deixar Jesus pendurado. E eles eram obrigados por suas leis, e aí o Craig Evans mostra de novo vários documentos bíblicos e extra-bíblicos, ele mostra que os judeus não podiam deixar os criminosos sem serem enterrados. Então os criminosos precisavam ser enterrados. Antes do pôr do sol. Né? Então, era preciso fazer isso. Os judeus não podiam enterrar, depois do pôr do sol, os corpos dos criminosos pendurados. Então, e outra coisa, a prática do sepultamento para o judeu é uma coisa sagrada. Né? Uma coisa sagrada. Mesmo para bandidos. Eles tinham que enterrar. E na história judaica diz que até os inimigos eles enterravam. Bom, então o Craig Evans mostra que também, é claro que um criminoso ele não poderia ser enterrado num lugar de honra. Sim, ele era enterrado, mas não num lugar de honra. Existiam cemitérios, lugares para os criminosos serem enterrados. E aí eles ficavam os corpos ficavam um ano enterrados até a carne se desfazer, só sobrarem os ossos,
E aí esses ossos eram levados para urnas e levados nessas cavernas, nesses cemitérios dos seus familiares. Aí sim, depois de um ano, quando já não havia nenhuma fisionomia do criminoso, os ossos, os restos mortais dos criminosos poderiam ser levados para o lugar de honra, que era o lugar da família. Tá? Bom, e enfim, né? Então ele mostra que os evangelhos batem com os dados da arqueologia e também, né, os evangelhos canônicos. Então ele mostra que os evangelhos canônicos batem com os dados da arqueologia e também batem com a literatura antiga da época, seja com o direito romano, seja com a literatura extra-bíblica, seja com a literatura judaica não bíblica. Todos os relatos dos evangelhos batem com isso. Veja bem, Jesus morreu, ele tinha que ser enterrado antes do pôr do sol. E foi. Ele morreu às 6 da tarde. José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus. Pilatos cedeu. E no direito romano disse que no direito romano disse que os corpos dos criminosos poderiam ser pedidos. E o governador da província, o prefeito, tinha que dar para a família, caso o corpo fosse pedido. Então o corpo de Jesus foi pedido, ele foi enterrado num sepulcro novo, porque Jesus não poderia ser enterrado no túmulo da sua família, porque ele foi morto, ele sofreu a pena capital como um criminoso. Ele morreu como um criminoso, então ele não poderia ser enterrado no túmulo de sua família. Então seria preciso que Jesus ficasse um ano, que sua carne se desfizesse, e aí sim seus ossos seriam recolhidos, que seria o segundo enterro, né? No mundo judaico daquela época haviam 2 enterros. O primeiro enterro, que é fazer todo aquele ritual fúnebre, né? De limpar o corpo, de perfumá-lo e enterrá-lo. E o segundo enterro é que depois, quando, né, a carne se desfez, pegam os ossos, colocam-se em urnas e aí deposita junto no túmulo da família com os ossos dos outros parentes, que é o lugar de honra. Então, todos os relatos dos evangelhos batem com esses dados. Né? Então, Jesus ele foi enterrado num túmulo de José de Arimateia. Né? Ele conseguiu um túmulo, mas não era o túmulo dele, que Jesus era criminoso. Então, era um túmulo para criminosos, porque Jesus não podia ser enterrado ali, até porque José de Arimateia fazia parte do conselho dos fariseus. Então, todos esses relatos batem. Bom, também é dito que os judeus acreditavam que os espíritos dos falecidos ficavam rondando o corpo durante 3 dias. Né? Por isso que quando as mulheres foram ao túmulo, já era o 3º dia, elas queriam ver o corpo de Cristo ali, fazer as preces, chorar, lamentar, fazer, né, tal. Porque se fosse um 4º dia, o espírito já se afastava do corpo, porque via o rosto ficava irreconhecível, segundo a tradição judaica, o espírito se afastava e também, né, batia o desespero de já não poder mais, né, limpar o corpo, fazer todo o tratamento que era necessário. Tá? Isso no mundo judaico. Então, o Craig Evans, ele mostrou de forma cabal que Jesus foi sim sepultado. Né? O corpo não ficou pendurado na cruz, como querem alguns historiadores sensacionalistas, né? Que o corpo dele foi jogado na vala. Não podia, até porque Jesus morreu
fora dos portões da cidade, mas ali ainda era Jerusalém. E segundo Deuteronômio, um pendurado não pode ficar sem ser enterrado antes do pôr do sol, porque tornaria a cidade maldita. E é claro que os judeus praticantes, os fariseus e todos os demais líderes religiosos queriam dar enterro a Jesus e também aos bandidos que morreram com Cristo, um à direita e aquele que morreu à esquerda. Por isso que quebraram as pernas dos bandidos, para que eles morressem de forma mais rápida, não tivessem como respirar, morressem de forma rápida, para que eles pudessem ser enterrados naquele dia, porque não poderiam sobreviver até o dia seguinte. Porque se eles ficassem vivos, tornava, né, eles não podiam ficar vivos até o dia seguinte porque era Páscoa, enfim, tal. Então mataram os bandidos, né, quebrando-lhe as pernas. E eles também foram retirados da cruz e foram enterrados num lugar para bandidos. Tá? Isso de acordo com a tradição judaica da época de Cristo. Tá? Então, sim, Cristo foi enterrado, tinha seu túmulo e tal, e tal, e tal. E aí o Craig Evans ele vai preparar, nesse segundo capítulo, para levar o terceiro, que fala da ressurreição de Jesus. Tá? Então, de uma forma magistral, brilhante, com uma bibliografia acadêmica excelente. Tá? E aí, o último capítulo é escrito por nada mais, nada menos do que pelo bispo de Durham, o bispo anglicano N.T. Wright. E aí ele fala da ressurreição, né, brevemente. Ele fala que a ideia da ressurreição não existia no mundo antigo, e que hoje o cristianismo perdeu essa ideia da ressurreição, que muitos clérigos, pastores falam que a ressurreição já se dá na morte, que a pessoa é transformada e tal, mas não era essa ideia que era do cristianismo primitivo. Não era. O cristianismo primitivo não tinha essa ideia da ressurreição. Né? O que a pessoa morreu. Então, essas são ideias platônicas. Tá? Platônicas, que não cabem no cristianismo primitivo. Então, e também a ideia da ressurreição era estranha. Os judeus acreditavam na ressurreição, no último dia. Eles acreditavam na ressurreição no último dia, dia dos juízos. Mas, assim, a ressurreição não era conhecida no mundo pagão. No mundo pagão não existia essa ideia de ressurreição. Tá? E quando Paulo fala da ressurreição espiritual, quando Paulo fala do corpo físico e do corpo espiritual, segundo N.T. Wright, isso foi mal traduzido, porque Paulo não está falando que a gente vai ser um corpo de luz, uma coisa que não é corpo de verdade, entendeu? Um corpo fluido que não é um corpo de verdade. Que não era essa ideia. Porque para Paulo, a gente vai ter realmente um corpo físico. Não vai ser um corpo biológico, mas vai ser um corpo físico. Então, sim, vai haver uma ressurreição, sim, do corpo. Corpo físico. Corpo mesmo. Então não é uma espécie de um fluido, uma coisa que parece, uma coisa que é aparente, não. Vai ser um corpo mesmo. Mas vai ser um corpo glorioso. Tá? Então ele mostra os relatos da ressurreição de Cristo. Tá? Não havia por que se acreditar, não haveria um motivo de se acreditar porque Cristo ressuscitou, segundo essas teses malucas, né, que túmulo errado, desmaio de Cristo, enfim. O Evangelho mostra como testemunhas as mulheres, os 4 evangelhos, as mulheres. Isso, isso, quando foi publicado, seria uma vergonha para os judeus, tipo,
porque as mulheres não eram dignas de serem testemunhas. Os testemunhos de mulheres eram considerados inválidos para a prática da época. Então, o fato de mulheres terem testemunhado a ressurreição de Cristo, né, isso seria capaz de depor contra o próprio cristianismo. Então, isso só mostra que os autores não inventaram a ressurreição, porque eles colocaram as mulheres como as primeiras testemunhas do fato. Então, se a ressurreição de Cristo fosse inventada, por que alguém ia colocar que mulheres viram a Cristo? Primeiramente elas. Isso desabonaria o crédito da ressurreição, né? Então ele mostra isso. Outra coisa, né, dos relatos do Evangelho, que mostra o Cristo com um corpo físico mesmo, que assava peixe, que comia, que atravessava portas, enfim, né? Então são relatos difíceis de compreender e mesmo assim estão lá. Então não são relatos que podem ter sido inventados. E o Wright, no capítulo da ressurreição, vai trabalhando isso de forma magistral, né? Mostrando de forma magistral que Cristo de fato ele ressuscitou e que a ressurreição dele foi física, né? E que os apóstolos entenderam que se tratava da nova criação e que Cristo de fato era o Senhor porque ele ressuscitou, né? Deu vida ao mundo, deu esperança ao mundo e que ele é o verdadeiro Senhor, Senhor do céu e da terra. E ele trabalha isso de forma magistral. Então, assim, quem puder comprar o livro, eu recomendo. E recomendo ainda mais que se leia este livro, porque é uma aula sobre... é uma aula de história, né? Então, os autores querem mostrar que o cristianismo é uma religião histórica e não tem como dizer que a ressurreição não ocorreu. Há evidências de que a ressurreição de Cristo de fato ocorreu. Há evidências sérias que devem ser levadas em conta. Então esse livro trata disso. É muito bom, muito reconfortante. É um livro de fácil leitura, tá? Mas o fato de ser fácil não significa que não seja profundo. Ele é muito profundo. E é isso aí. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like. Isso ajuda o canal a crescer. Se é a primeira vez que você aparece aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gostou? Se inscreve aí no canal. Aperte o sino de notificações para ser notificado de novos vídeos. Se puder, compartilhe este vídeo com seus amigos e fui!